Olá, o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho abre a 22ª edição do maior evento científico da Universidade Franciscana. O universo acadêmico mostra como foi a abertura do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, da Universidade Franciscana. O programa vai explicar como funciona o projeto sobre a categorização dos serviços de alimentação do município e que tem a coordenação da UFN e da Vigilância Sanitária de Santa Maria. Nesta quinta-feira é dia de São Francisco de Assis e a vida de um dos mais populares santos da Igreja Católica também vai ser assunto do universo acadêmico. A Universidade Franciscana e a Vigilância Sanitária de Santa Maria coordenam um projeto sobre a categorização dos serviços de alimentação do município. O trabalho busca classificar os estabelecimentos por meio de critérios de maior impacto para a saúde do consumidor. Entram nessa lista de forma voluntária bares, restaurantes, churrascarias, lanchonetes, padarias e outras instalações cuja finalidade seja o comércio de alimentos. É uma ideia que surgiu ainda para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e que o universo acadêmico retoma na companhia de duas profissionais que atuam nesse trabalho. Vou pedir licença para elas já estão conosco aqui no estúdio. Professora Ana Lúcia Sacol, professora do curso de nutrição aqui da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda ao universo acadêmico. Muito obrigada. E também a Lidiane Vieira Machado, que é a coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal aqui de Santa Maria. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pela participação no universo acadêmico. Eu que agradeço. Começo perguntando para a professora Ana Lúcia Sacol. Professora, esse projeto de categorização dos serviços de alimentação de Santa Maria é um trabalho em conjunto, né? Do curso de nutrição da Universidade Franciscana, do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida aqui da UFN, e é também um trabalho junto ao Serviço de Inspeção Municipal. Como é que vocês chegaram a esse acordo, a essa parceria? Quem procurou quem? Como é que se deu essa comunicação entre vocês? Certo. Na realidade, em função da experiência que eu tive participando do trabalho na Copa do Mundo, correto, né, em 2014, foi um trabalho junto com a Anvisa, né, e foi um trabalho longo, durou 3 anos esse trabalho que eu realizei junto com um grupo de professores e pesquisadores de vários estados, né, do país. Eles juntaram uma equipe de pesquisadores e a gente fez todo o trabalho de categorização, que foi um projeto piloto no Brasil, né? Correto. E aí, aqui em Santa Maria, algumas pessoas da prefeitura ficaram sabendo desse trabalho que eu realizei, foi até divulgado aqui na instituição na época, né, esse trabalho, e convidaram, né, que eu fizesse uma fala e explicasse um pouquinho melhor, então, como que tinha sido esse trabalho da categorização para a Copa do Mundo. E aí veio o interesse da Prefeitura Municipal em estar realizando o trabalho em Santa Maria. Sim. Então, esse interesse já vem de algum tempo, mas em virtude de algumas questões a gente atrasou um pouquinho a começar o trabalho. E enquanto isso a gente foi formalizando algumas parcerias, né, fortalecendo alguns aspectos do projeto, aspectos burocráticos e, enfim, comitê de ética, essas questões mais de pesquisa, né? Então a gente organizou tudo isso para estar realmente começando agora, foi praticamente em agosto, né, que a gente começou o trabalho, então, o início do processo da implantação. Sim, aqui uma espécie de retomada, dá para se dizer assim, exatamente, né, professora? Porque lá, um pouco antes de 2014, a professora participou desse treinamento, enfim, desse levantamento por conta da Anvisa em Brasília, é isso, né, professora? Isso, e aí, não foi bem um treinamento. Não foi bem um treinamento, foi... Na realidade, a gente participou de todo o trabalho de implantação da categorização. Correto. Então, desde a questão de elaboração das metodologias, a gente, né, no caso, teve vários encontros lá em Brasília, do grupo técnico, e junto pesquisadores, né, o meio acadêmico, junto com integrantes da Vigilância Sanitária, dos municípios sedes da Copa e também das vigilâncias estaduais, mais a equipe da Anvisa. Então a gente fez vários encontros para alinhar toda a estruturação desse projeto de categorização para a Copa do Mundo. Sim, e como é que funciona essa etapa de classificação dos estabelecimentos? Eu citava na abertura do universo acadêmico, bares, lanchonetes, churrascarias, restaurantes, enfim. Como é que vocês pretendem executar esse trabalho? E o que basicamente seria uma categorização dos estabelecimentos, professor? Certo. Na realidade, o trabalho ele está bem alinhado assim, com várias etapas, né?
bem estruturado, baseado na experiência, né, que a gente teve e que foi uma experiência bem sucedida. Sim. Então, a gente fez algumas adaptações nesse trabalho, que foi já desenvolvido. Então, a primeira etapa agora, a gente já está no momento de adesão dos Sim. estabelecimentos. Inclusive, a gente tem isso para colocar na tela. A gente pode, Ótimo. inclusive, acompanhar, professora, até Ótimo. para lhe auxiliar todas as etapas. Olha lá, a primeira etapa seria a qualificação das autoridades sanitárias, é isso? Perfeito. Essa etapa já começou, que no caso seria a gente está alinhando, né, com a vigilância sanitária toda a metodologia da categorização, porque a vigilância ela já tem uma estruturação, uma forma de atuação, né? Então a gente está agora fazendo um trabalho de qualificação da equipe para atuar na categorização. Sim. Essa é a etapa que a gente começamos essa semana. Perfeito. Isso porque, né, Ana, os métodos da inspeção devem ser padronizados. Todo e qualquer fiscal que participar dos ciclos de inspeções para categorização devem estar treinados, qualificados e exercendo o mesmo tipo de metodologia ao avaliar determinado estabelecimento. Sim. Lidiane, até para explicar quem acompanha o universo acadêmico e não sabe o trabalho do Serviço de Inspeção Municipal, o que faz, o que é esse serviço? Sim, o Serviço de Inspeção Municipal, então, é responsável por fiscalizar as indústrias, frigoríficos e estabelecimentos de produtos de origem animal. Perfeito. Já a Vigilância Sanitária, né, cuida de todos os estabelecimentos chamados serviços de alimentação. Então, comércio, todo o comércio que envolve o setor alimentício. Sim, essa fiscalização é fiscalizado pela busca vigilância. Justamente a questão da qualidade, a questão do manuseio, do armazenamento, do transporte, tudo isso. Isso mesmo. Inclusive, por isso, a Prefeitura vê com muito bons olhos Sim. essa participação no processo, no projeto de categorização, né? Sim. Juntamente coordenado pela UFN. Nós buscamos implementar em Santa Maria, visando a valorização daqueles estabelecimentos que investem em qualidade, né? Sim. Que produzem os seus alimentos e comercializam de maneira segura para o consumidor. Sim, mais do que correto. Porque, só complementando a fala da Lidiane, porque atualmente como é que os estabelecimentos ou têm alvará ou não têm alvará. Perfeito. Certo? Então, o que a gente vai fazer com, que tu perguntaste antes, né? A categorização. A gente vai classificar esses estabelecimentos que estão aptos e que têm alvará. E que a gente sabe que os que têm alvará, eles têm diferentes níveis de qualidade, né? Então, a gente está fazendo uma classificação do risco sanitário. Então, a primeira etapa, professora, de qualificação das autoridades sanitárias, ela já está em andamento. Essa segunda etapa, e que é a próxima, eu diria, sensibilização do serviço de alimentação, adesão das empresas, que é uma adesão totalmente voluntária, né? Quem quiser participar pode participar, ninguém é obrigado a participar disso. Essa seria a segunda etapa, professora, é isso? Exatamente. Essa etapa nós estamos nesse momento, né, fazendo um chamamento das empresas que têm interesse em participar. Então, a gente fez um momento aqui na instituição de divulgação, já aconteceu faz umas 2 semanas, né? Isso. A gente fez um chamamento, vieram várias empresas, a gente já teve um grupo que aderiu ao projeto e agora a gente está buscando mais empresas para fechar. A gente acredita que em torno de 40, 60 serviços de alimentação que a gente pretende categorizar em Santa Maria. Num primeiro momento. Isso. Claro que tem a terceira e quarta etapa. A terceira, qualificação do serviço de alimentação propriamente dito, isso já para outubro e novembro, já? Isso. No momento que a gente tiver o grupo formado, nós vamos fazer todo um trabalho de qualificação desse grupo de empresas para eles entenderem o que é o processo de categorização, Sim. Quais são os critérios que eles vão ser avaliados. A gente está elaborando uma cartilha, né, que vai estar disponível impressa e online para os serviços e para a comunidade que tiver interesse, né, Perfeito. em entender melhor o projeto. E então, essas qualificações, assim que o grupo tiver formalizado, que a nossa previsão é agora meio de outubro, a gente está com o grupo formado, nós vamos começar essas etapas, então, de qualificação dos gestores. Sim. E, digamos, algum funcionário designado também, né? A gente pensa em 2 vagas por empresa para participar das qualificações. Sim. Há também um momento em que os próprios bares e restaurantes vão poder fazer a própria autoavaliação, né? Para novembro de 2018,
Isso a partir de novembro, isso até dezembro de 2019, já seria essa quarta etapa daí, né? Perfeito. Essa etapa é uma etapa muito importante, né, que depois deles já estarem entendendo, né, os aspectos que eles vão ser avaliados, né, pela vigilância sanitária, eles vão ter um tempo que eles vão poder se autoavaliar, baseado nesses critérios, né? Sim. A gente tem tipo um checklist, é uma lista de avaliação. Perfeito. Que tem 51 itens, né? São 51 itens de maior risco sanitário, 51 itens da legislação, que são os itens mais importantes para a questão de saúde pública. Sim. Né? Então, eles vão fazer essa autoavaliação. E é importante frisar que esse trabalho vai ter apoio, suporte do nosso curso de nutrição, alunas, que a gente está formando um grupo de alunas que vão fazer um apoio técnico. Né? Então, aqueles empresários que quiserem, estou com dificuldade de fazer autoavaliação, eles vão sinalizar para a gente e a gente vai dar esse suporte para eles para auxiliar nesse momento avaliativo. Sim. Antes da gente chegar... Lembrando só que esse checklist vai estar disponível online, sim, né, em alguns sites, por exemplo, da prefeitura, onde o empresário, né, o proprietário do estabelecimento, pode baixá-lo e fazer essa autoavaliação. Correto. Antes da gente chegar para a quinta etapa, eu quero saber da Lidiane. Vocês vão avaliar, por exemplo, aspectos higiênicos sanitários, né? Quais são os mais importantes no momento quando, por exemplo, vocês fazem a fiscalização e para efeito também desse projeto de categorização dos serviços de alimentação aqui de Santa Maria? Isso mesmo. O foco do projeto de categorização é avaliar os itens de maior risco sanitário, né? Sim. Que tem implicação direta na saúde pública. Por exemplo? Por exemplo, temperatura, né? Em que os alimentos são mantidos e armazenados nos estabelecimentos, ou temperatura de cocção, por exemplo. Itens também estruturais têm impacto menor, né? Tem uma pontuação menor nesse checklist. E os itens de higienização. Sim. Processo de higienização de mãos de manipuladores, a higienização do próprio estabelecimento, sim, dos utensílios e equipamentos utilizados para o processamento de alimentos. Perfeito. Seguindo para a quinta etapa agora, professora, rapidamente para que a gente possa mostrar todas elas, período de adequações para melhorar a qualidade do estabelecimento, ou seja, que fique muito claro aqui, ninguém está buscando uma penalização aos estabelecimentos, vocês vão mostrar alternativas e aí no período de dezembro de 2018 até fevereiro de 2019, eles vão poder ter esse tempo para se adequar também, né? Fazer algumas adequações e tudo mais antes ainda da qualificação final. Sexta etapa, primeiro ciclo de inspeções com a vigilância sanitária, aí, por exemplo, entra muito trabalho da Lidiane nessa etapa, até março de 2019. Sétima etapa, adequações referentes ao projeto, né, para provavelmente até junho de 2019. E as últimas duas etapas, a oitava e a nona etapa, então, a gente tem na próxima tela ali, professora, o segundo ciclo de inspeções com a vigilância sanitária. E aí, então, para agosto de 2019, daqui a praticamente um ano, né? Dá para colocar assim, divulgação das categorias de cada restaurante, é exatamente isso. Exatamente. Só reforçando que nesses períodos que eles vão ter em torno de 3 meses após a autoavaliação, eles vão ter em torno de 3 meses para fazer adequações antes de sofrer o primeiro ciclo. Sim. Né? E depois do primeiro ciclo da inspeção, que daí vai ser a avaliação da vigilância, então eles vão ter o retorno da vigilância. Qual é a percepção, né, da vigilância no meu estabelecimento? Que é diferente, às vezes, da autoavaliação, que é a percepção deles, né? Sim. Também eles vão ter mais 3 meses para fazer as adequações que eles julgarem necessárias pela percepção da vigilância. Aí, nesses 2 momentos de adequação, a gente também vai dar um suporte, né? Os alunos, que a gente está formando um grupo de trabalho, os alunos vão acompanhar as empresas que precisarem de apoio, de auxílio, de orientação, no desenvolvimento dessas melhorias. Sim, eu já ressaltava, Lidiane, antes que a intenção não é punir os estabelecimentos, muito pelo contrário, né? É poder fazer uma verificação, é poder fazer aquilo que pode ser adequado. Vou utilizar uma expressão muito comum para a época da Copa de 2014, que eu tenho certeza absoluta de quem está acompanhando o universo acadêmico que vocês vão lembrar também. É mais ou menos aquela questão padrão FIFA. É isso que vai ser buscado, né, para os restaurantes? É mais ou menos nessa linha, é isso? Isso. O objetivo, né, principal é
levar até que o consumidor possa fazer a escolha do estabelecimento que pretende fazer seu lanche, sua refeição, né, baseado no selo que ele tem, Sim. né? Então, de forma segura, clara e transparente. Em relação à punição, esse talvez seja o primeiro passo, justamente para se quebrar o tabu de que vigilância é somente Só vai ao estabelecimento para punir. Fiscalizar, punir. Então, né, como percebe-se pelos ciclos, existem várias etapas, inclusive com período previsto para adequações, Sim. onde vão poder, os estabelecimentos estar sendo orientados, né? E quem realmente tem um trabalho sério e responsável visando a saúde do consumidor vai se adequar e entender isso como uma parceria, né? Que a gente vai estar buscando a melhoria contínua. Não um trabalho de punição, muito menos para multar, e sim um trabalho de orientação também. Professora, Justamente. são 3 os selos, né? Exatamente. Qualidade A, B e C, onde A seria a melhor e C, digamos, a terceira colocada. Não sei se eu posso colocar a pior. São 3, Ele né? está apto para estar aberto, né? Os selos, inclusive, estão aparecendo na tela. Isso, é como se fosse ouro, prata e bronze. Sim. Ele está apto para estar funcionando, mas ele não é um A, né? Ele é um B, um C. Então, realmente é para expor a qualidade sanitária e fazer o consumidor utilizar isso como critério, né, de escolha. Eu queria reforçar também que o projeto ele é gratuito para quem participar, é voluntário, é gratuito, não tem custos, né, no processo de implantação. A gente vai estar disponibilizando depois também várias capacitações para os funcionários. Perfeito. Essas capacitações, inclusive, elas são gratuitas. Gratuitas. E vão ter o apoio de alunos, alunas do curso de nutrição aqui da UFN, né? Isso, e do mestrado em Ciência e Saúde da Vida. Perfeito. A gente tá um projeto bem integrado, assim, entre os nossos parceiros, né, os apoiadores, e a nossa ideia é realmente dar condições para esses estabelecimentos. E esses selos, eles vão estar disponíveis, a gente tem o Facebook da categorização, o site da prefeitura. Sim. E também disponível nos sites dos nossos parceiros, né, que aparece junto aos selos aqui. Sim. Também vão estar disponível a relação dos restaurantes, dos estabelecimentos, né, bares, lanchonetes, com a respectiva classificação final, né? Esse selo ele tem um prazo, né? O A, o B e o C, depois de um certo tempo eles vão ser reavaliados e atualizados, né? A classificação vai ser atualizada com uma frequência que vai ser determinada também. Isso ainda não está definido, então. Isso vai sair numa portaria, né? Uma resolução, vai sair numa normativa municipal, essas informações mais específicas, assim. Tá. Eu quero lembrar também que, por ser voluntário, né, as empresas, os estabelecimentos, eles precisam fazer a inscrição. Eles têm até o dia 10 de outubro, esse prazo está terminando. Ele vai até a quarta-feira da próxima semana para que as empresas possam entrar em contato e fazer a inscrição. Essa inscrição é somente pelo telefone? Isso, pelo telefone. Pode sinalizar também pelo Facebook o interesse, porque às vezes os empresários querem mais informações. Então a gente pode estar realizando uma visita no local para esclarecimento de dúvidas. E a inscrição é a assinatura de um termo de comprometimento. Sim. O telefone para fazer a inscrição a gente está colocando na tela aí, ó. É o 99916 9709, né? Então, esse é o telefone para entrar em contato. Eu tinha um levantamento até antes do início da nossa entrevista de que aproximadamente 15 empresas, estabelecimentos já haviam feito a inscrição. Vocês têm um levantamento, eu diria assim, mais atualizado, Lidiane? Sim, hoje nós já temos mais de 20 empresas inscritas. Sim, quer dizer que então, digamos, aquela primeira meta de 40 a 60, ou seja, 50% já está atingido, né? Falta um pouquinho mais só para chegar àquela meta inicial que vocês querem. Agora, por que é importante, eu quero uma opinião da Lidiane e também da professora, que os estabelecimentos tenham não só uma classificação, mas tenham mais do que nunca um cuidado com a alimentação, com os pratos que servem, com o armazenamento, com o transporte. Afinal, a gente está falando de algo, né, que é extremamente importante para a nossa saúde e nada melhor do que uma professora de nutrição aqui para explicar isso para a gente, professora. Perfeito. Eu vejo que esse projeto, né, ele vai estar, como a Lidiane comentou, valorizando aquelas empresas que investem em qualidade,
né? Porque no momento que tu tem uma empresa que fornece alimentação, quem trabalha com alimentação trabalha com saúde. Perfeito. Então, é esse comprometimento, né, que os empresários que trabalham com serviços de alimentação têm. Eles estão trabalhando com a saúde das pessoas. Ninguém se alimenta pensando em adoecer. Bem pelo contrário, né? Então, a gente é nessa perspectiva que trabalhar com alimentação é trabalhar com saúde. E por isso, essas regras realmente são necessárias. E a gente vai trabalhar com a categorização, com as regras fundamentais para te fornecer saúde para os teus clientes, né, para os teus usuários. Para os usuários, né, para as pessoas que consomem. Exato. O trabalho da vigilância em saúde, enfim, né, da inspeção municipal, Lidiane, ele conta com quantas pessoas? Como é que é mais ou menos o trabalho de vocês, até para a gente entender um pouco? Isso. A vigilância sanitária, né, então, prova que está diretamente relacionada com saúde, Sim. faz parte da Secretaria de Saúde do município, né, então está ligada à Secretaria de Saúde. O setor de vigilância, o setor de alimentos, conta hoje com 4 fiscais sanitários, né, tem o superintendente Alexandre Strebe e a coordenadora da vigilância sanitária em saúde é a Heloísa. Sim, esses são as pessoas que coordenam esse trabalho e que fazem a divulgação. Ao longo desse período, por exemplo, em 2018, assim, vocês foram muito acionados, receberam muitas denúncias, como é que foi ao longo desse ano? Sim, para demonstrar, né, a responsabilidade que deve se ter ao trabalhar com alimentos. Sim. Santa Maria passa por um surto de toxoplasmose que poderia sim ter sido transmitido por algum alimento, né? Então, assim como diversas outras DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos, podem ser transmitidas, né, para pessoas se os alimentos não forem armazenados, manipulados e transformados de maneira adequada. Sim, perfeito. Professora, para falar um pouquinho mais então sobre esse processo, né, de categorização, eu reforçava e falava antes, a gente via ali, em 2019, né, agosto de 2019, ele vai estar pronto. Mas a gente tem a informação de que muito provavelmente Santa Maria venha a ser a primeira cidade a resgatar essa ideia pós-Copa de 2014. O que para vocês eu acredito que deva ser um motivo de grande satisfação, porque não só a sociedade aqui de Santa Maria ganha com essa questão da vigilância, né, mas também a gente tem essa questão de que os universitários, principalmente do curso de nutrição ou do mestrado em ciências da saúde e da vida, podem dar um retorno à sociedade daquilo que eles aprendem na academia. E aí existe a troca, né? De conhecimento. Aquilo que foi recebido na academia volta para a sociedade. É mais ou menos isso, vocês devem ter uma satisfação muito grande ao colocar isso em prática. Não, perfeita a tua colocação. Realmente a gente fica muito feliz porque a informação que a gente tem da própria Anvisa, eles também não têm informação de que outro município esteja em processo de implementação. Sim. Porto Alegre teve um início de trabalho, mas a princípio, que eu também saiba, não teve continuidade, que eu participava da equipe em Porto Alegre também. Então, até onde a gente sabe, Santa Maria é pioneira, né, em estar resgatando. Inclusive, a gente pretende fornecer todos os relatórios e, quem sabe, servir de modelo para outros locais. Perfeito. Né? E, quem sabe, até para nível federal, que se reative esse projeto de categorização. Sim. A gente está com uma expectativa bem positiva e realmente formando esse elo, né, da academia, do setor público e do setor privado. Perfeito. Então, a gente consegue uma integração grande na sociedade e faz uma pesquisa, que faz um trabalho, né, que esse projeto está envolvendo projeto de mestrado, projeto de doutorado, projetos de iniciação científica, projetos com bolsa, que já estão vinculados a esse trabalho de categorização, que a gente já vem formalizando internamente aqui na instituição. Sim. Então, é um trabalho que tem extensão, que tem pesquisa e que tem ensino. E que seja também, de certa forma, um grande legado da Copa de 2014 aqui para o Brasil. Isso aí. Quero agradecer a presença da professora Ana Lúcia Sacol, professora do curso de nutrição da UFN, e também da Lidiane Vieira Machado, que é a coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal aqui de Santa Maria. Muito obrigado, um bom trabalho para você.
vocês. Tomara que, de fato, seja mesmo um legado da COP, que a professora consiga, a partir dos conhecimentos adquiridos lá com a Anvisa, antes de 2014, transpor aqui para Santa Maria e consiga dar certo. Um bom trabalho para vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela participação no programa. Nós que agradecemos. Muito obrigada. A oportunidade. Tá bom, bom trabalho mais uma vez. A seguir, a abertura do 22º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, aqui na Universidade Franciscana. Nesta quinta-feira é dia de São Francisco de Assis e o universo acadêmico mostra também a vida de um dos mais populares santos da Igreja Católica. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Sou a professora Adriana Dalasta, sou professora do curso de enfermagem da Universidade Franciscana. Ministro algumas disciplinas no básico, como fundamentos farmacológicos, e o curso de enfermagem proporciona aos nossos alunos uma visão crítica, reflexiva, onde eles participam de diversas áreas de atuação. Buscam participar das campanhas que são de prevenção de DSTs, campanhas do diabetes, atividades na comunidade, onde nós temos projetos de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão nas recicladoras no Alto da Boa Vista, onde esses alunos conseguem integrar a teoria e a prática, atuando numa comunidade vulnerável, onde eles possam estar orientando e possibilitando, então, que essas pessoas previnam doenças e possam estar se tornando protagonistas da sua própria realidade. Meu nome é Manuela Donongari, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Franciscana. Eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei dessa área e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidar de outras pessoas. O curso de enfermagem aqui na Universidade Franciscana, ele é muito enriquecedor ao longo da graduação e também na formação dos profissionais, porque desde o primeiro semestre a gente já tem experiência fora da universidade, em outros lugares, em escolas. O que mais me chama a atenção aqui na universidade para o nosso curso de enfermagem são as oportunidades que a gente tem de participar de projetos sociais e também a infraestrutura que a universidade fornece para nós, que é necessária para que a gente exerça todas as nossas práticas, porque desde que a gente entrou na graduação a gente já vem tendo esse contato maior em práticas, em estágios, seja o que for. Eu acho que o curso faz muita diferença no nosso futuro, porque desde que a gente entrou, a gente já tem um contato maior em práticas, com coisas que são diferentes e interessantes e que vão contribuir ao longo da nossa formação. O maior evento científico da Universidade Franciscana destaca em 2018 o conhecimento que transforma pela educação, pela humanização, pela tecnologia e pela ciência. A 22ª edição do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, apresentou na conferência de abertura uma análise sobre o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho. Qual o impacto que o mundo da inteligência artificial exerce hoje em dia sobre o trabalho? Os smartphones, por exemplo, são ferramentas cada vez mais utilizadas em diferentes áreas e para a realização de diferentes atividades. O jornalismo, por exemplo, é só uma delas que se vale da instantaneidade que o dispositivo proporciona. Mas será que a inteligência artificial só possui benefícios?
A reflexão foi o tema central da conferência de abertura do CEP. Podem ser positivos no sentido de tornar, por exemplo, a economia brasileira mais competitiva internacionalmente, avançar no plano econômico. E podem ser negativas dependendo de como o país se prepara para isso. O impacto negativo principal é, por exemplo, a eliminação de oportunidades de emprego. Virgílio possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Para ele, a solução do problema passa pelo maior investimento em educação. O governo tem que ajudar criando as condições para retreinar as forças de trabalho. As universidades vão ter um papel importante de formar gente capaz de trabalhar e gerar conhecimento nesses novos tempos. Uma forma é através do incentivo à pesquisa, o que a Universidade Franciscana vem fazendo a cada nova edição do CEP. Este ano são 648 inscritos, quase 50 a mais que a edição passada. Por quê? Porque nós estamos já dando ao CEP um encaminhamento internacional. Nas últimas 4 edições, nós trabalhamos com palestrantes que vêm de fora, né? Com divulgação também junto a instituições nacionais de renome e etc. E um engajamento muito forte na região, dado que várias instituições comunitárias e outras particulares da região estão participando conosco. Sempre nós temos em torno de 20% dos trabalhos de outras instituições, também de participantes, então isso é um número bastante positivo, que claro, enquanto universidade isso vem a aumentar cada vez mais. A edição de 2018 do CEP conta ainda com 671 trabalhos participantes, 327 na modalidade de pôsteres e 344 trabalhos orais, divididos em 9 eixos temáticos. O meu trabalho é uma abordagem multidisciplinar de todos os cursos da área da saúde sobre as oficinas que a gente realiza dentro do Grupo Amica. Que esse Grupo Amica é uma assistência multidisciplinar, ampliada e integral aos cuidadores da doença de Alzheimer. Cada aluno, com cada trabalho diferente, tem essa visão mais científica, então é muito gratificante poder expor um trabalho no CEP. Durante os 3 dias de atividades, 16 produções serão lançadas. Isso é um reflexo também da pós-graduação, porque nos últimos anos nós temos aumentado muito o número de estudantes matriculados nos cursos de mestrado e doutorado, e esses estudantes, principalmente, eles têm uma relação muito forte com a pesquisa, com a produção de conhecimento. Então há um reflexo também grande nesse aspecto. A Conferência Geral do CEP será na próxima sexta-feira, dia 5 de outubro, às 10 da manhã, com a presença da doutora Maria Inês Harris, do Instituto Harris de São Paulo, que vai falar sobre segurança e garantia de qualidade dos produtos cosméticos. Para quem não conseguiu acompanhar a palestra de abertura do 22º CEP sobre o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, a UFN TV prepara um especial. Ela será exibida na íntegra pela UFN TV a partir da próxima sexta-feira, às 6 da noite. E nesta quinta-feira, 4 de outubro, é dia de celebrar São Francisco de Assis. A Universidade Franciscana vai realizar atividades ecumênicas e também artísticas para retribuir os ensinamentos que o santo protetor dos animais e da natureza deixou à humanidade. São Francisco de Assis faleceu há quase 8 séculos, mas ainda assim mantém a influência sobre pensamento e ação de pessoas e instituições. A vida da mais importante personalidade do 2º milênio, conforme pesquisa da revista norte-americana Times, é o assunto do universo acadêmico, com 2 pessoas que estudam e transmitem o conhecimento franciscano. São eles aqui nossos convidados do universo acadêmico, Frei Valdir Preto, que é coordenador da pastoral universitária aqui da UFN. Seja muito bem-vindo, Frei Valdir. Obrigado, Rogério. E também o professor Márcio Paulo Sense, coordenador do curso de filosofia. Professor, seja muito bem-vindo ao universo acadêmico. Muito obrigado, Rogério. Começo repercutindo com vocês justamente essa votação que ocorreu lá em 1999, no finzinho do 2º milênio, né? E que apontou nada mais nada menos do que o São Francisco de Assis como a personalidade, né, mais importante
do milênio anterior. Vai um pouquinho na contramão daquela ideia de simplicidade, né, de humildade que o Francisco de Assis sempre pregava, mas de certa forma é uma reflexão, né, da humanidade, de que os ensinamentos dele, que iniciaram lá nos anos, logo que ele nasceu, ficou moço, enfim, acabou se convertendo, até os dias atuais. Como é que vocês percebem essa pesquisa, mesmo sendo, né, lá no finzinho do milênio, do século passado, repercutindo também, de certa forma, agora, e ele sendo uma das personalidades, a personalidade mais lembrada e, de certa forma, escolhida pelas pessoas? Começa com o Frei Valdir. Eu acredito que essa escolha se dá também devido ao legado que ele deixa, né? Um homem que pensa o humano, um homem que passa por um processo assim bastante profundo e essencial na sua vida, que se chama conversão. E essa conversão faz com que São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, também olhe para as relações humanas e para a sociedade em sua época, lá na Idade Média, de uma forma diferente. Pensando quem? O mais necessitado, o mais pobre, dentro da realidade do contexto no qual ele vive. Eu creio que esse legado que ele nos deixa, ele nos faz refletir hoje, porque a situação a qual nós vivemos, a nossa realidade, nós saímos nas ruas, nós temos traços de violência, de desigualdade muito forte. E por isso que ele nos ajuda a refletir a nossa realidade, mas não só a refletir, ele também nos traz uma resposta concreta pela opção, para os mais pobres, para os mais necessitados, e que nos move. Eu acredito que esse legado, ele tem que ser olhado, e por isso que ele é escolhido. Ele não foi escolhido por acaso. Sim. Mesmo que você diga, né, de repente vai na contramão, mas quem o escolhe também vê nele a mudança, a transformação. Sim. Olha que nessa pesquisa feita pela revista Times, São Francisco de Assis acabou, por exemplo, sendo escolhido, ficou com o primeiro lugar e deixou, por exemplo, Albert Einstein, Mozart, William Shakespeare, Galileu Galilei, né, pessoas que atuaram nas ciências, vamos dizer assim, acabou sendo, né, ultrapassando e tudo mais. Agora, professor Márcio, ele nasceu, né, Francisco, nasceu em 1182, né, 5 de julho de 1182 e morreu em 3 de outubro de 1226 na cidade de Assis, na Itália. O senhor já esteve por lá, já estudou alguma coisa nesse sentido, professor? Não estive por lá, gostaria, né, mas eu iniciei meus estudos nas fontes franciscanas, né, porque é um mundo à parte. Eu acredito que aí tem uma fonte de inspiração bastante interessante. Me parece que o que Francisco ele mostra para nós, e talvez esse seja o traço, um dos traços, além daquilo que o Frei Valdir indicou, que faz com que ele seja lembrado até hoje como uma figura muito importante, é porque ele mexe com algo que é universal. Vê que ele não foi eleito como o santo, ele foi eleito como uma personalidade, quer dizer, foi uma pessoa que teve um tipo de experiência humana, talvez extremamente humana, que fez com que ele nos marque até hoje. Então, como você falou na apresentação, não marca só os indivíduos, marca os grupos, marca instituições, marca modos de vida. Acho que esse elemento é um elemento interessante. Sim. Esse retorno às fontes, eu acho que ele serve para nós nos inspirarmos. Então, as fontes franciscanas são sempre um bom local para nós tentarmos ir beber dessa experiência de Francisco de Assis. Sim, quando a gente fala do franciscanismo, o que é exatamente essa filosofia, esse pensamento franciscano? Até para quem está nos acompanhando aqui pelo Universo Acadêmico, pelo canal 15 da NET ou pelo YouTube, né? O que é o pensamento franciscano? O pensamento franciscano, inclusive nós temos também a graça aqui da presença do professor Márcio, que é um estudioso também. Perfeito. Né? Eu como religioso, mas ele como um leigo, professor, que pensa também a filosofia franciscana a partir de um olhar científico. Isso para nós é muito importante. Sim. Mas o pensamento franciscano é justamente vamos dizer, essa nova antropologia que vê o homem, que vê a pessoa diferentemente. Talvez alguns escrevem que a palavra antropologia, na época de São Francisco de Assis nem teria conhecimento desta palavra. Mas quando que ele traz, ele constrói por uma prática, né? Por uma prática e por exemplo, testemunho
essa nova forma de olhar o universo, o cosmos, eu acredito que esta também é a grande contribuição de uma filosofia franciscana, ou seja, de uma mudança necessária e urgente que foi na época dele e que hoje também nós somos, eu diria assim, bebemos nessas fontes franciscanas, onde que eu diria assim que se todos tivessem a possibilidade de ir às fontes franciscanas para entender melhor a filosofia franciscana, e essa filosofia franciscana não é simplesmente uma teoria científica, leis, normas, mas é algo que realmente tem como prioridade a pessoa humana, toda a criatura. Como São Francisco de Assis dizia, ele olha para o contexto, o cosmos, pensando o todo. Sim. E daí esse princípio do paz e bem também, né? Por que esse slogan, né? Esse cumprimento, essa saudação, paz e bem, que marca muito o franciscanismo? Esse cumprimento, ele remete a uma espécie de experiência que o indivíduo tem, e que no caso de Francisco de Assis, quando que ele retoma essa mensagem de alguns grupos da época, que também utilizavam essa mesma mensagem, paz e bem. Na verdade, Francisco dizia: o Senhor te dê a paz, que é a mensagem mais propriamente evangélica. Sim. Teve uma reformulação que é própria dos movimentos culturais, e a marca do franciscano ficou paz e bem. É a ideia de transmitir ao outro aquilo que você gostaria, não só para ti, mas para a sociedade. E aí fica muito claro com essa antropologia que o Frei Valdir sugere. Como que eu faço isso? Eu faço isso em uma relação. Então, uma das bases do que nós chamamos de pensamento franciscano é a ideia de que nós somos seres relacionais. O que significa isso, basicamente, é que eu respeito a individualidade que está no outro, porque o outro é um ser singular, não só o outro ser humano, mas todos os seres da natureza. Perfeito. Então, como seres criados, e eu sei que eles também vão me modificar. Então, essa mensagem paz e bem, ela remete a essa relação que é muito respeitada nessa experiência franciscana. Sim. Se me permite, esse respeito que o professor Márcio fala é o respeito nas diferenças, né? Eu acredito que quando que São Francisco olhava, ele olhava para as diferenças, e para nós, nessa hora atual, que nem você disse, Rogério, quase 800 anos depois, vamos dizer, 800 anos depois, é urgente nós termos esse compromisso de respeito com as diferenças. E nós estamos dentro de um espaço universitário, acadêmico, onde que nós acolhemos e recebemos muitos jovens, que eu sempre digo assim, que vêm do norte, vêm do sul, e trazem as suas diferenças, e trazem também aspectos culturais próprios bastante distintos. E nós, como academia, como Universidade Franciscana, dentro de um espírito franciscano, de um carisma franciscano, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade, como o professor diz, de acolher nas diferenças um legado, mais um legado. Sim. Que São Francisco de Assis nos deixa. Perfeito, perfeito. Bom, nós vamos ter, né, nesta quinta-feira, aqui na Universidade Franciscana, atividades, né, relativas e alusivas ao dia de São Francisco de Assis. Dia 3 de outubro foi o falecimento dele, dia 4 foi o sepultamento, né? Nós temos aí, como é que nós podemos dizer, faleceu no dia 3. Perfeito. Foi enterrado no dia 4. Podemos dizer que sim. Sim. Mas nós, a família franciscana, a qual todos nós que estamos aqui, sim, e talvez que muitas pessoas que nos acompanham, nós da família franciscana, para nós o dia 4 de outubro é a grande festa. É a grande festa franciscana. E, olhando para essa passagem, vida, morte, morte e vida. Sim. Né? Então eu acredito que sim, né? Nós podemos dizer isso, sim. Sim. E aí eu gostaria de saber de vocês, principalmente do professor Márcio, que recentemente já conversou conosco aqui, os técnicos administrativos, sobre essa questão da filosofia franciscana. O cinema retrata muito bem, né, um pouquinho da vida dele e tudo mais. E se a gente fosse indicar alguns filmes, a gente já tem até algumas imagens, estão rodando aqui. Se a gente pudesse indicar para as pessoas, para conhecerem um pouquinho mais sobre como era São Francisco de Assis e tudo mais,
O senhor lembra de nome de alguns filmes, professor, para indicar para as pessoas, para que elas pudessem assistir e acompanhar? Tem vários filmes, eu acho que e cada um deles tem uma especificidade e ele é como se ele reconstruísse um aspecto importante da vida de Francisco de Assis. Sim, e o cinema retrata fielmente como ele era? Claro, tem as estratégias que são no cinema, Sim. exagera alguns aspectos, mostra outros, reduz, amplia. Então, tem alguns que são mais fiéis aos dados. Então, por exemplo, tem um filme que é talvez o mais antigo, que é o do Rossellini, Francisco Arauto de Deus, que é um filme preto e branco, está até disponível no YouTube. Sim, Francisco Arauto de Deus. O Arauto de Deus, isso. E ele é um bom filme, ele mostra muita experiência franciscana no início, como que ele constitui a ordem. Tem um outro filme americano, da década de 60. Ele é um filme, eu acho que me parece assim, ele é mais uma espécie de romance sobre a vida de Francisco. Sim. Tem o Irmão Sol e Irmã Lua, do Zeffirelli, né? Zeffirelli. Ele é um musical, talvez um dos mais bonitos filmes sobre o Francisco de Assis. Ele não conta a história de toda a vida de Francisco, então é desde a conversão, antes da conversão, até o início da ordem, mas é um musical muito bonito. Tá? Depois desse tem um que é o Francesco, da Liliana Cavani. Esse é baseado numa parte das fontes franciscanas, que é chamada A Legenda dos Três Companheiros, e até tem um pouco a reconstrução disso no próprio filme, como se os primeiros companheiros contassem a história. Ele é muito forte em termos existenciais. Tem uma parte final, que é um drama que o Francisco vive, que ele se sente assim testado em sua opção. Demora 20 minutos, assim, todo aquele drama ele chega a nos causar um mal-estar, mas é um mal-estar no sentido que nos aproxima daquela experiência, nos aproxima, deixando de lado assim as diferenças, né? Daquela experiência que o próprio Francisco teve, né? Então ele só mostra assim como que aquilo foi forte. Um outro filme além desse, talvez o mais recente, São Francisco, do Michele Soavi. Esse talvez seja o que tenha maior fundamentação histórica. Sim. Ele tem algumas questões coloca Francisco e Clara como se tivessem a mesma idade, eles tinham uma diferença de uns 9, 10 anos, na verdade. Então tem a pergunta, é um retrato fiel? Talvez não seja exatamente um retrato fiel, mas acho que mostra bem o espírito da conexão que havia entre Francisco e Clara de Assis. São dicas que o professor Márcio deixa. Agora, para encerrar, eu quero fazer uma provocação a vocês aqui. Eu já fiz essa provocação ao Frei Valdir há alguns anos, aqui mesmo, na época era a TV Unifra ainda, né? Se nós pegássemos Francisco e colocássemos ele hoje, aqui em 2018, né? Essas primeiras semanas de outubro aqui, 4 de outubro de 2018. Como vocês dois, eu vou ter em torno de 30 segundos para que cada um de vocês responda. Não é um debate aqui político, não. Quero saber, e nem para contrapor ideias. Mas como é que vocês acham que seria o comportamento dele? Como ele agiria diante de tudo isso que a gente está vivenciando e passando, não só no Brasil, mas no mundo atual também? Agiria em busca de mudanças, em busca de transformação, certamente. Não seria um homem que ficaria olhando a situação acontecendo, onde que essa situação impedisse a pessoa na sua liberdade, na sua igualdade, mas ele agiria para o bem comum, né? Como o professor Márcio antes bem lembrou, a questão da paz e do bem. Esse cumprimento ele colocaria em prática, mas colocaria em prática resgatando novamente, eu insisto, né, novamente a questão existencial da pessoa humana. Ele não ficaria parado, não iria ficar parado. Sim. Por isso que ele é um homem atual, né? Ele age por meio de outras pessoas que cultivam esse carisma, que cultivam essa história pelos estudos da filosofia, pela teologia franciscana. Então, eu acredito que hoje nós podemos ser a extensão, quem estuda e aprofunda o franciscanismo, nós podemos ser a extensão deste homem que provocou mudanças e transformações. Sim. Só que teve uma questão fundamental. Ele foi, eu diria assim, radical na opção que ele fez. Sim.
É exatamente isso. O professor Márcio que estuda essa questão da religiosidade, mas também a questão da ciência envolvendo Francisco. Eu acredito que sim, e seria uma mudança a partir de si. Não seria uma mudança, vamos esperar que outros mudem para eu poder me adaptar, não, a mudança seria a partir de si, uma mudança radical, e que daí ela poderia tentar levar os outros também, mas sem que esse fosse o objetivo principal. Sim. Tá? O principal objetivo seria uma mudança radical a partir de si, tentando mostrar que é possível fazer algo diferente, mesmo que difícil, mesmo que soe extremo, e sempre e profundamente respeitando a existência dos outros. Interessante essa filosofia, esse pensamento de vocês aí. Quero agradecer então ao Frei Valdir Preto, que é coordenador da Pastoral Universitária aqui da Universidade Franciscana, por essa participação. Frei, muito obrigado por ter estado aqui no Universo Acadêmico, e também o professor Mário Paulo Sense, que é professor e coordenador do curso de Filosofia aqui da Universidade Franciscana também. Professor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. O Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV. Você pode acompanhar as nossas divulgações, as nossas publicações também nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.